Prezados irmãos, prezadas irmãs, celebramos hoje o último momento histórico da vida de Deus Filho entre nós, da vida de Jesus, nosso Senhor aqui na terra. Qual que é a grande alegria que a ascensão de Jesus nos traz? Nós temos certeza que na eternidade, no céu, existe a natureza humana. Jesus que é Deus teve corpo como nós, Jesus que é Deus teve dificuldades, desafios e agora Ele está na glória, vivendo com Deus. Aquilo que aconteceu com Jesus, que é voltar para o Pai, um dia também acontecerá conosco. Nós iremos para Deus, naturalmente não através da ascensão, nem através da assunção, como aconteceu com Nossa Senhora, mas a natureza humana que já está no céu, nos mostra que um dia também chegará a nossa vez. Um dia nós também voltaremos para Deus. Como que nós podemos entender a solenidade, a festa, a celebração da ascensão de Jesus? Existem duas palavras, existem duas realidades na primeira leitura que nos apresenta aquilo que é a celebração de hoje. São Lucas diz de uma forma muito clara que depois de 40 dias entre os seus apóstolos, Jesus foi elevado aos céus. 40 dias, esta é a primeira informação que nós vamos refletir. Jesus foi elevado para os céus e desapareceu em meio às nuvens. Ou seja, Jesus estava nas nuvens. O que significa esse simbolismo das nuvens? 40 dias e foi para entre as nuvens. Duas realidades que nós queremos meditar e queremos refletir no dia de hoje. 40 dias. Existem 4 momentos diferentes na Sagrada Escritura que este número 40 nos mostra o que aconteceu com Jesus e qual é o significado deste número. Muitas vezes nós ficamos em dúvida, mas será que foi 40 dias mesmo depois da ressurreição? Não foi 38, não foi 47? Lucas, ele diz de uma forma histórica, e ele diz com detalhes, possivelmente foi algo histórico. Mas muito mais do que ficar contando quantos dias Jesus ficou entre os apóstolos, para depois ascender aos céus, vamos meditar e compreender um pouco o que significa esse número 40. Nós conhecemos lá no Antigo Testamento, primeira realidade, a Arca de Noé. A humanidade estava corrompida pelo pecado. A humanidade estava desagradando a Deus e a humanidade seria punida por Deus. Durante 40 dias choveu e aqueles que estavam na arca foram salvos. Veja, o número 40 na Bíblia sempre significa um tempo de transição e purificação. Qual que foi a transição que aconteceu no período da arca? Aqueles que estavam na arca foram livres, foram salvos, começaram uma vida nova. Aqueles que não estavam se perderam. Transição. Qual que foi a purificação? Aquelas pessoas foram conduzidas por Deus a terem uma vida nova, a se converterem. Segundo grande momento, no Antigo Testamento, nós temos o povo passando 40 anos no deserto. O que significou a transição? A transição era o povo que era escravo no Egito, para ir para uma terra nova, onde eles teriam liberdade. Qual que foi a purificação? A purificação da idolatria, a purificação do apego, aquilo que era a realidade pagã entre os egípcios, para ser uma vida nova, que deveria ser uma vida de adoração a Deus, que aconteceria na terra prometida. Terceira grande realidade na Bíblia, aconteceu com Jesus, nosso Senhor. Jesus foi ao deserto. Qual foi a transição? Qual foi a mudança que aconteceu quando Jesus foi ao deserto? A mudança é muito simples. Jesus vivia uma vida com a sua família, uma vida com oração, trabalho e família, e depois Jesus começou a vida pública. Jesus é Deus, Jesus não precisava se purificar, Jesus precisava se preparar para a sua missão, por isso ele foi até tentado pelo demônio. Quarta realidade diferente, a que nós encontramos hoje. Qual foi a transição? Deus, Filho, não estaria mais entre os seres humanos. Deus Filho não estaria mais fisicamente
no nosso meio. Qual foi a purificação? A purificação aconteceu no coração dos discípulos, dos apóstolos. Eles pensavam que Deus iria fazer a transformação do mundo através da força, de um exército, que Deus mudaria o coração das pessoas através da imposição, e Deus, como Ele ama, Deus, Ele respeita a liberdade, Deus, Ele respeita o processo de cada um de nós. Veja, todas as vezes que aparecer o número 40 na Bíblia, nós vamos dizer a nós mesmos, aqui é um momento de transição ou de mudança, e aqui é um momento de purificação. Quando nós meditamos sobre a ascensão de Jesus, nós também devemos chegar à conclusão que era o fim da missão terrestre de Jesus, porque Ele havia feito tudo aquilo que Ele poderia fazer para a humanidade. O que acontece na celebração de hoje? Jesus diz a cada um de nós: a minha missão terminou e agora começa a missão de vocês. O Evangelho diz de forma muito clara, Jesus diz: ide, anunciai a boa nova a todas as gerações. A missão de Jesus se encerra e aí começa a nossa. Quando eu reflito, a missão de Jesus se encerra, eu fico pensando comigo mesmo, enquanto eu preparava esta celebração, eu refletia, o que Jesus poderia ter feito por cada um de nós, o que Jesus poderia ter feito pela humanidade, que Ele não fez. Jesus pregou a palavra, Jesus curou os doentes, Jesus dialogou até com as pessoas mais excluídas da sociedade, Jesus conduziu a verdade àqueles que abriram seu coração. Tudo que Jesus poderia ter feito pela humanidade, Ele fez. Ainda hoje, nós estamos aqui em Macau no começo do dia, que é 11h20 mais ou menos agora. Ainda hoje eu ouvi novamente alguém me dizer: Maria era uma mulher comum, Maria era uma mulher normal, Jesus tratava a mãe dele. Olha, isso daqui é dizendo de quem é cristão, hein? Eu sou protestante, cristão, eu acredito em Deus. Maria era uma mulher normal, uma mulher comum. Jesus diz: mulher, o que eu tenho a ver consigo? É mais fácil alguém me convencer que dar martelada no dedo todos os dias é gostoso e faz bem para a saúde, do que alguém me convencer que Jesus não gostava e não tratava mal da mãe dele, e se ofende quando alguém quer o mal da mãe dele. Como que pode ter uma pessoa que acha que Jesus não respeitava a própria mãe? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Será que Jesus não honrou o pai e não honrou a mãe? Olha, eu dizendo para vocês, Jesus fez tudo aquilo que Ele poderia fazer para a humanidade. Quando Ele estava na cruz, Ele entregou até a roupa, entregou até o sangue. Olhando para aquelas pessoas, Ele percebeu: e a minha mãe? Quem cuidará da minha mãe? Como a minha mãe ficará? Qual será o futuro dela? Jesus percebeu que o discípulo amado, aquele que Ele tinha mais carinho, estava lá presente. Então Ele pediu para o discípulo amado cuidar da mãe dele. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fez tudo, até entregar a sua mãe. Nós que somos católicos, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha dúvida de amar Nossa Senhora. São Luís Grignon Maria de Montfort: Deus reuniu todas as águas da terra e chamou de mar. Deus reuniu todas as graças da terra e chamou de Virgem Maria e chamou de minha mãe. São Bernardo de Claraval: aquela que foi um céu na terra, só poderia ir da terra para o céu. Jesus entregou tudo. Ali encerrava a missão de Jesus e começava a missão da igreja. Queridos irmãos e irmãs, agora é a nossa vez. Também entristece o meu coração quando eu ouço alguns católicos, pessoas batizadas que se diz acreditar em Deus. Parece que as pessoas se alegram quando existe um problema na igreja.
Ah, você viu aquele padre, falei, lá saiu, lá casou, lá teve problemas com dinheiro. Lá eu te disse que padre não presta. Macau tem 200 padres, se deu problema com um, quem que vai dizer que a igreja é ruim? O nosso motivo que nos faz ser católicos, o nosso motivo que nos traz à igreja é apenas um: nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E se alguém vem à igreja por causa do padre Daniel, e se alguém vem à igreja porque quer ver o padre, gosta do padre, ou do bispo, ou do seminarista, ou de outro padre, olha, converta o seu coração, porque esse não é o caminho. Mas é claro que nós podemos gostar de uma homilia, gostar de uma celebração, mas sempre nós vamos dizer a nós mesmos: a razão da minha fé é aquele que está no céu, está esperando por mim. Por que que o padre está dizendo isso? Também para dizer a cada um de nós, nós como católicos, nós não podemos ter uma fé apenas neutra. Participo da missa e encerrou o meu compromisso com Deus. Não mato, não roubo, não cometo adultério, não destruo a vida de ninguém, acabou o meu compromisso com Deus. Não. O Evangelho de hoje nos diz: todos nós que somos batizados, somos missionários. Guarde este pensamento no seu coração, guarde esta ideia e avalie a sua vida. Eu sou missionário. Eu sou missionário. E deixe que esta questão indague o seu coração. O que eu estou fazendo pela igreja? O que eu estou fazendo para o nome de Cristo ser mais amado, ser mais honrado, ser mais respeitado? O que eu vou dizer agora não é ousadia, nem um sonho muito distante da realidade, nem impossível. Deus tem um desejo, um propósito, e Ele te criou por uma razão. Você está neste mundo por uma razão: para ser santo. Para ser santo. Para ser santo nós vamos ter dificuldades, problemas, desavenças, mas não perca da mente e do foco da sua atenção e do seu coração: eu nasci para ser santo. Possivelmente ninguém de nós vai estar no altar lateral da igreja como está agora Francisco e Jacinta. Possivelmente ninguém de nós vai ouvir um dia: São Daniel Ribeiro, rogai por nós. Não vai acontecer, é muito provável que não. E se acontecer, você não vai estar aqui para ver, porque ninguém é santo em vida. Começaram a venerar São Francisco de Assis: ó Francisco santo, ó Francisco tão bom. Começaram a adorar São Francisco. Ele falou: não faça isso não, hoje à noite eu posso me deitar com uma prostituta. E aí acabou tudo. Ô Francisco, mas você pode fazer isso? Posso, se não for a graça de Deus eu posso fazer até coisas piores. E aí acabaram com aquela mania. Uma vez começaram a venerar, a adorar, começaram a querer fazer Santo Agostinho um rei, um deus, porque ele era um ótimo pregador. Começaram a aplaudir muito. Ele falou assim: olha, os aplausos de vocês são como folhas secas. Não me dê as folhas secas, me dê os frutos. Me dê os frutos da vida de vocês. Ninguém é santo em vida. Possivelmente nós não vamos ser santos para sermos colocados no altar. Mas guarde isso no seu coração. Nós somos chamados a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Esta semana celebramos uma santa fantástica. Amanhã nós vamos celebrar Padre Pio de Pietrantina. Padre Pio, aqueles que acompanham, que conhecem o padre, depois vão poder ver um vídeo sobre o Padre Pio. Padre Pio talvez seja o santo moderno que mais encantou a humanidade. Mas Santa Rita de Cássia, uma jovem nascida lá pelo ano de 1300 mais ou menos, numa cidadezinha muito pequena, lá da Itália. Eu gosto de Santa Rita. Eu fui batizado numa igreja de Santa Rita na minha cidade, lá no Brasil, em Campinas. A única igreja de Santa Rita que eu conheço, lá na minha cidade, eu fui batizado. Santa Rita, quando ela era criança, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. Ela dizia: eu vou ser freira.
E aconteceu com Santa Rita o mesmo que já aconteceu com muitas jovens. Os pais disseram: você não será freira. Nós já até escolhemos o marido para você, você vai se casar com o Paolo. Era um costume, era uma tradição, aceitou. O marido era violento, alcoólatra, adúltero. E ela, por mais de 10 anos, rezou pela conversão do marido. Olha, muitos vivem isso, muitos de vocês, graças a Deus, não têm esse problema. Problema normal, uma pessoa normal. Rezou pela conversão do marido, mas o que aconteceu? Ele se converteu, mas devido ao seu mau comportamento, ele teve inimizades, problemas. Um dia ele foi morto na rua. E quando ele foi morto na rua, os 2 filhos que ele tinha, os 2 filhos de Rita, tomaram uma decisão: vamos vingar a morte do papai. Nós vamos descobrir quem matou e nós matamos também. Nós não somos bons nem ruins, nós somos justos. Quem matou o meu pai vai morrer. E o coração de Rita sofria. Primeiro foi a perca do marido, e ela sabia que se acontecesse aquilo seria a perda dos filhos. E ela dizia: é melhor os meus filhos falecerem e irem para o céu do que ficarem aqui para sempre ou ficar por muitos anos e serem assassinos. Rezou e rezou muito pela conversão dos filhos. Os 2 se converteram. Os 2 mudaram de vida, mas também os 2 vieram a falecer. E ela pensou: não tenho o meu marido, não tenho os meus 2 filhos, eu vou fazer a vontade de Deus, vou realizar o sonho de Deus. E uma noite ela viu São Francisco de Assis, São João Batista e São Nicolau em sonho. E naquele sonho, ela caminhava pelas ruas de Cássia e depois de receber vários nãos das irmãs, ela foi levada para dentro do convento e as irmãs não tinham mais como negar a entrada dela. Como que uma mulher viúva, de filhos e esposo com uma vida terrível, seria freira? Entrou no convento e logo no começo as freiras, a madre falou: Rita, tinha um pedaço de madeira, um toco, regue este toco, regue esta madeira. E a freira pensava: vamos ver se ela é obediente. Por 1 ano ela jogava água naquela madeira de repente se transformou numa vinheira. E até hoje quem for a Cássia vai perceber que tem frutos, tem uva. Rita, muitos já conheciam a história, simples, esposa, mãe, depois filha, alcançou a santidade, fez bem aquilo que cabia a ela. Vamos pedir esta graça hoje a Deus, a graça da perseverança, a graça da determinação, a graça da alegria, a graça de realizarmos o sonho de Deus na nossa vida. Uma vez perguntaram a um grande artista: como que você fez esta obra lindíssima de arte no granito, no mármore? Isso é impossível. Ele falou: não, isso é muito simples. Tinha uma pedra enorme de mármore, eu só fui tirando aquilo que não precisava, fui cortando as arestas e aí ficou esta obra. O que é a santidade? Tirar as arestas, aquilo que não serve, aquilo que não faz bem da nossa vida. É preciso coragem, fé e sabedoria. Peçamos agora a Deus, começando pela nossa casa, trabalho, convívio social, relacionamento conosco mesmo. Que Deus nos conceda esta graça, a graça de tirar as arestas, a graça de ser correto, santo naquilo que Deus nos confia. Que o amor à Virgem Maria, que está no céu, de corpo e alma como nosso Senhor, nos ajude a perseverarmos na nossa missão, a jamais esquecermos que o Senhor está no céu, nos ajuda, envia o seu Espírito e nos quer santos.